Fala galera, tudo bem? Aqui é o André Marchioro, gravando um programa aqui do EmaCast no quadro Histórias de Líderes que fazem acontecer. E para inaugurar esse nosso primeiro programa aqui, a gente fez um convite especial hoje a um grande líder que faz acontecer também, é cliente da EMA, é o proprietário, empreendedor, inspirador, Christopher da empresa DEPS. Obrigado já, Christopher. Já queria te agradecer de antemão aqui pela participação. É uma honra estar te ouvindo aí. Eu acho que a galera vai gostar muito de escutar um pouquinho da tua história e o que a gente tem para falar aí sobre gestão. Ô André, obrigado pelo convite. Para a DEPS é sempre muito importante nós falarmos sobre gestão, e ainda mais quando a gente vai falar de gestão com um amigo, com um parceiro, um fornecedor e um parceiro de negócio também, né? Então, em nome da DEPS, eu agradeço aí o convite de a gente estar batendo esse papo. Ô, Christopher, fala um pouquinho para nós aí qual é a especialidade da DEPS. O que a DEPS anda fazendo aí, a diferença no Brasil aí? Bom, legal. A DEPS tem feito a mesma coisa há 20 anos, né? Então, em outubro do ano passado, a DEPS completou 20 anos e a DEPS se posiciona na área de inteligência e automação de análise de crédito. Esse sempre foi e continua sendo o negócio da DEPS, né? Pra você ter uma ideia, hoje a DEPS tem cliente em todo o Brasil. Nós estamos gerindo 500 bilhão de crédito por ano. Uau. Dentro dos clientes da DEPS, né? Fazemos aí umas 20 milhões de análises de crédito todos os meses. Né? Atendemos clientes desde muito grandes até clientes pequenos. Na verdade, a DEPS atende qualquer tipo de cliente que use análise de crédito para fazer negócio. Então, entrando no business, o que é o negócio da DEPS? É ajudar as empresas a tomar a melhor decisão de crédito e usar o crédito como uma ferramenta de vendas, né? Todo mundo pensa em crédito, eu vou analisar o crédito para não perder dinheiro, eu vou analisar crédito para identificar cliente ruim. Não, a metodologia da DEPS é um pouquinho diferente. É analisar o cliente para identificar qual o potencial de negócio que ele tem e vender para esse cliente. Obviamente que você vai identificar clientes que não dá para aprovar automaticamente ou não dá para aprovar o crédito. Mas o grande objetivo é usar o crédito como uma ferramenta de vendas. Né? Então... Nossa, essa visão é muito diferente, porque geralmente quando a gente vai falar de crédito nas empresas, o pessoal já tem aquele susto, assim, né? Porque o nome inadimplência também assusta. Então, vocês estão com uma visão diferente e ajudando o cliente a crescer mais através da análise de crédito. Mas não necessariamente é um crescimento de margem, é um crescimento em número de faturamento, é isso? Porque o cara consegue vender mais se ganhar um limite de crédito maior, é isso? Exatamente. Normalmente o crédito ele tem um viés muito restritivo. Dentro da DEPS nós brincamos assim, a maioria das empresas dá crédito conta-gota. O que é crédito conta-gota? O cliente vem, compra, dá crédito para ele, espera ele pagar, ele compra, dá crédito, aumenta e vai. A DEPS, você analisou o cliente. Esse cliente está me comprando R$1.000. Mas se ele merecer R$5.000 de limite de crédito, o DEPS já vai sugerir, vai passar pela governança e vai aprovar. Aí você começa a identificar onde tem oportunidades e onde também tem as ameaças. Okay. Então, na verdade, você joga no ataque, mas não quer dizer que você vai deixar de se proteger. Eu falei que ajuda a aumentar faturamento, mas ajuda a aumentar a margem também. Por quê? Existem clientes na DEPS que sobem tabelas de preços diferentes dependendo da classificação do cliente. Uau. Então, pega um cliente que não atende a política de crédito, mas ainda assim esse cliente quer vender, quando a tabela de preço sobe um preço mais caro. Porque ele sabe que aquele tipo de cliente vai dar inadimplência, tem um risco maior, vai atrasar. Porque tem um outro detalhe importante, André. De novo, né? Então, a gente fala em crédito para fazer negócio, também protege, mas a inadimplência, ela não é o único problema de uma empresa, né? Então, você deixar de fazer negócio com os clientes é um problema. Você tomar um golpe, baixar a régua de crédito para todos os clientes a partir daquele momento é um problema. Imagina o seguinte, um cliente de determinado perfil deu um problema, você fica impressionado com aquilo, aí gera aquela confusão, né? E aí, às vezes, o analista de crédito escuta a pior coisa que ele pode ouvir do chefe dele. Você não estava vendo que esse cliente era ruim? Pronto. Você que está aí em casa... Nunca faça isso com o analista de crédito. Se você fazer isso, a partir daquele momento, ele vai baixar a régua e vai deixar de aprovar, inclusive, bons clientes. Então, esse é um desafio também. Outra,
você não está observando que determinado cliente vai romper. Daqui a pouco ele rompe, você perdeu aquele ponto de vendas. Então, existem muitas estratégias por baixo do uso do crédito. Então, por isso que a gente fala que a DEPS é além da análise de crédito, porque o crédito é ferramenta de vendas, é ferramenta de negócio, e proteger da inadimplência é um colateral, né? Veja só que legal, pessoal. A gente está falando aqui para cliente de forma em geral, né? E falando um pouquinho da minha experiência com análise de crédito, né? Desenvolvendo ali o nosso sistema ERP. Eu sou da época do Credit Score, lá que eu fiz um cursinho no Sebrae há 25 anos atrás. Eu não sei se isso é usado ainda, mas essa era uma ferramenta que a gente tinha dentro do nosso sistema e disponibilizava aos clientes, né? Tu faz o cadastro dele, baseado em várias variáveis que tu põe no cadastro, o nosso sistema te sugeria um limite de crédito. E tu vai trabalhando, mas tu tem todos esses riscos e observações que você fez. E a gente na EMA nunca tinha analisado por esse ponto de vista que pode ser estratégico para ajudar o nosso cliente a vender mais. Então, pessoal, para vocês saberem, a gente foi em busca dessa parceria com o Christopher, porque além de eles serem clientes da EMA, agora eles viraram fornecedores também. A gente fez uma parceria ali bacana, né? Que a gente está querendo levar agora inteligência de crédito para os nossos clientes. E tem a ver com isso que o Christopher está falando. Então, a gente já integrou tudo ali dentro do nosso RP. E o Christopher, quando... Aqui é bem ao vivo, tá, gente? A gente vai fazer perguntas aqui, vamos respondendo na moral aí pra galera. Quando a gente fala aí de SPC, de Serasa, de Boa Vista, né? Que também são empresas de análise de crédito, assim. Mas nenhuma delas se posiciona como inteligência de crédito. O que diferencia a DEPS e que vai diferenciar a EMA também? Fala um pouquinho mais sobre esse inteligência aí. Legal. A gente está falando dos provedores ou os birôs de crédito, né? Eles focam muito no dado, na informação. Então, são excelentes empresas. Alguns clientes da DEPS usam também, né? Ele pode usar dentro das ferramentas da DEPS, mas eles são muito focados em dados. A DEPS ela nasceu para processar esses dados e transformar esses dados em decisões, sejam automatizadas ou sejam decisões manuais. Então, a DEPS ela começa a aprender com o comportamento dos clientes dentro da carteira. Por quê? Assim como no projeto da EMA, nós estamos integrados ao contas a receber dos nossos clientes. Então, esse contas a receber vai nos contando histórias de como a carteira daqueles clientes se comportam. A partir daí, as ferramentas da DEPS começam a interpretar, vão receber esses dados externos, que aqui a gente não pode esquecer que a DEPS comercializa o DEPS Mix dentro do Smart. A DEPS também é uma fornecedora de informação, né? Então, de certa forma, nós temos alguns produtos que concorrem, olha a petulância, concorrem com a Serasa, concorrem com a Boa Vista Equifax, com o SPC. E com um custo-benefício mais interessante? E, além do custo, o benefício dá para destacar porque nós focamos muito em dados preditivos. Então, você concorrer com uma Serasa e dizer assim, olha, compra de mim porque eu sou melhor, compra de mim porque eu sou maior que a Serasa, você não vai conseguir. A DEPS sempre focou em atendimento, tecnologia, em processar essas informações e também criar dados preditivos. Então, hoje a DEPS tem uma camada de dados que, por exemplo, a Serasa não oferece. Então, quando nós falamos de indicadores e instituições financeiras, ele é um indicador preditivo. Ou seja, nós conseguimos prever até 4 meses antes de um cliente ser inadimplente com uma empresa. Por quê? Antes dele atrasar no mercado com os fornecedores, ele começa a degradar o comportamento no banco. Uma vez que ele degrada o comportamento nos bancos, ele não vai ter como irrigar o caixa dele. Se ele não irriga o caixa, ele não paga o fornecedor. Entendi. Então, esse é um dado que a DEPS usa, que a DEPS tem, que não é a Serasa nem a Boa Vista. Esses dados preditivos, uma vez tu me falou, me corrija se eu estiver errado, que até se o cara
começou a buscar um empréstimo no banco, ou começou a fazer uma proposta de descontar duplicata, alguma coisa assim, a gente já consegue ver? Na verdade, são categorias de procura de crédito. São 152 instituições financeiras e os créditos dentro das instituições, eles são categorizados. Então, o crédito tradicional, que aí é um crédito de baixo custo, que os bancos só dão crédito para quem tem bom cadastro, sabe aquela, né? O crédito ele é paradoxal. Se você não tem crédito, ninguém quer te dar crédito. O dia que tu tiver um monte de dinheiro aplicado, tem um monte de gente te oferecendo crédito. Mas agora eu não quero. Eu tenho dinheiro, né? Mas então esses indicadores, você consegue detectar que tipo de crédito esse cliente está tomando. Então, por exemplo, um cliente que toma crédito de cheque especial, rotativo de cartão de crédito, desconta de duplicata, é uma ameaça. Por quê? É um crédito muito caro. E se a gente olhar para a situação do Brasil hoje, juro, inflação, toda essa situação, nós estamos degradando demais esse mercado de crédito. Então é bastante importante. Não quer dizer que um cliente que tome crédito emergencial, que busque com muita frequência, seja problemático. É só uma variável. É uma variável que vai se analisar em todo o contexto desse cliente, que dependendo de como for, ela pode ser muito severa ou não. Então depende todo do... Eu gosto muito de falar do crédito baseado em contexto, né? Porque muitas vezes as pessoas olham e dizem, ele tem um protesto, não dá crédito. Ah, não, se ele tiver uma restrição, ele não dá crédito. Essa é a regra, são regras duras. Então o cliente, a empresa... Que é o credit score que eu aprendi lá antigamente. Então era muito fixo, não tinha inteligência. Hoje nós chamamos isso de regra dura. Então assim, se tiver protesto, para. Mas é muito fácil derrubar essa regra. Porque eu digo o seguinte, e se for fulano, teu melhor cliente? Não, ele pode. Bom, então essa regra já furou. É isso aí. Né? Então, quando a gente fala em contexto, qual o impacto daquela restrição no tamanho, no comportamento desse cliente? As ferramentas da DEPS fazem essa relativização do impacto de uma determinada informação em detrimento à outra, né? Legal. Então, onde você vai colocando inteligência no processo, para que o teu processo não fique refém de regra dura. Porque a regra dura, ela discrimina mal. Esse é um ponto interessante. Porque se a regra dura, ela tiver um perfil alto, né? um range alto, quem tiver abaixo dele está solto. Se ela tem baixo, cara, mas tem cara que é muito grande e cair ali. Aí vai parando para análise manual e aí a coisa não funciona. Que legal, pessoal. Olha só que aula que nós estamos tendo aqui agora, né, de gestão de crédito, de inteligência. E como a gente fala aqui para um público seleto de clientes pequenos, médios e até grandes clientes que a gente tem em comum, eu queria dizer que todas essas palavras bonitas que o Christopher fala aqui, de inteligência de crédito, não precisa se assustar, gente. A ferramenta deles é muito simples, usual. Ela sai um relatório ali com um farolzinho, assim, é como se fosse um score que vai ficando vermelhinho, amarelo e verdinho. Muito simples, até o pequeno empresário pode entender. E como ela é totalmente integrada ao EMA ERP também, você vai dar um clique no cliente e tu já tem toda essa análise de forma simplificada. É isso que a gente chama de simplificar a gestão e por isso que a EMA foi fazer a parceria aí com a DEPS e está provendo isso aos nossos clientes. André, deixa que complicação fica do nosso lado. Para cliente, a gente tem que deixar a coisa mais simples, mais fácil possível. É isso aí. E que ele tome uma decisão assertiva para fazer o negócio dele crescer e prosperar. Cara, falando um pouquinho agora de inadimplência, a gente vê aí alguns números, né, que o governo fala, que também o crédito, o juro já está alto, a inflação está incontrolável nesse momento, a inadimplência também é sempre uma época do ano que sobe. Ela sobe só para o consumidor, ela está subindo no mercado corporativo. Como que tu vê a inadimplência no Brasil hoje? Tens números, dados? Como que isso está funcionando? O número de recuperações judiciais vem batendo recorde em cima de recorde a cada mês, infelizmente, que passa, né? A inflação é um grande destruidor de renda, então as pessoas começam a ter dificuldade de comprar, porque a inflação vai destruindo e corroendo a renda. E do outro lado nós temos uma outra violência que é o juro alto, né? Isso. O juro também destrói o poder não só das pessoas físicas, mas também da pessoa jurídica em fazer negócio. Então, para o Brasil não é muito novidade isso, né? O Brasil, na verdade, vive ciclo
atrás de ciclo com desafio, né? A Depps tem 20 anos, então eu já vivi pelo menos uns 8 ciclos de extremo risco para isso, né? Então, a inadimplência... Nós vivemos em 2021, escrevi um artigo em 2020, aliás, crédito nós devemos continuar confiando. Só que a gente não pode esquecer uma coisa. Eu era uma voz meio solitária falando, assim, pessoal, tá esquisito esse negócio de crédito, porque os índices de inadimplência mais baixos dos últimos 10 anos aconteceram durante a pandemia. Nunca teve inadimplência tão baixa. E teve muita empresa se confiando que esse era um novo normal. E eu disse assim, pessoal, lembre-se que a nossa economia está artificial agora. Os bancos rolaram 1 trilhão de dívidas, o governo está botando dinheiro para caramba na economia, mas a renda das pessoas não está crescendo. Né? Então, esse cenário agora ele vem degradando ano após ano, agravando, né? Porque o governo que gasta muito, ele destrói a economia porque aumenta a inflação. Mas o cenário de inadimplência para esse ano, ele vai ser bastante desafiador. Bastante desafiador. Porque tem outro detalhe. Os bancos também estão tirando dinheiro. A oferta de crédito dos bancos começa a ficar cada vez mais restrita a quem tem score muito bom. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, esse irrigar da economia começa a secar um pouco. Então, eu vejo esse ano de 2025... como um ano bastante desafiador do ponto de vista de crédito. Por outro lado, é um ano de muitas oportunidades. Porque a empresa que sabe usar o crédito como ferramenta de vendas, ela vai continuar girando esse ciclo. Quem está à frente de negócio há mais tempo, vai lembrar da crise de 2015, 10 anos atrás. A crise de 2015 era pior do que a gente está vivendo agora. E por que a nossa economia não quebrou? Por que o crash na nossa economia não foi tão grande? Porque, na época, os bancos deram uma segurada, cortaram crédito, mas onde começou a tomar força as factorings, fundos e FDICs. Esses caras só conseguiram crescer porque a nossa economia real gerava muito papel. Ou seja, vendia a crédito para os clientes. Então, esse é o ano da venda a crédito de novo. Porque não adianta, tem cliente que está com comportamento degradado, sem dúvida, eu só preciso discriminar e descobrir quem é. Mas tem empresas que estão indo muito bem, obrigado. E por que eu não vou vender para essas empresas? Eu devo ter muito medo de usar o crédito quando eu não consigo discriminar. Ou seja, eu não consigo saber quem é quem. Quem é o cliente que é um risco, que talvez seja a hora de eu parar de fazer negócio, e o cliente que é uma oportunidade. Então, assim, por mais que a minha primeira formação seja em economia, tecnologia veio depois. Os ciclos econômicos, eles vão e vêm, como o dia e a noite. Sempre vão acontecer. Mas quando eu olho do ponto de vista de crédito, eu sempre vejo como oportunidade. Porque a empresa que souber se movimentar bem no momento de crise, ela sai muito mais fortalecida. Sem lá, dúvida nenhuma. né? Então, a gente tem que se preparar para um cenário de juro caro, que vai continuar aumentando, não tem perspectiva de baixar, pelo contrário, tem perspectiva de aumentar o juro. A inflação, mesmo aumentando o juro, a inflação não cede, ela continua aumentando. Eu adoraria aquela inflação do governo, mas ela não é real. Só quem vai no mercado sabe. Eu vou no mercado, então eu sei. É isso aí. Né? Então, eu sei bem como isso funciona. Então, é um ano de muita oportunidade para quem usar o crédito para fazer negócio. Boa, Christopher. Cara, vamos falar um pouquinho aqui de caso de sucesso. Hoje em dia, tudo isso que o Christopher está falando é muito importante, gente, porque a gente sabe que a saúde de uma empresa se dá muito pelo caixa, né? E então, se tu imagina que tu vai ali, tu vendeu e depois você não receber, a tua empresa vai ter problemas, né, na saúde financeira, vai fazer você recorrer a bancos, a esses juros altíssimos. Então, olha que informação estratégica. Você pode estar adquirindo uma plataforma dessa aí com um custo-benefício imediato, tá? Porque se você já faz uma análise de crédito, a gente consegue fazer ali uma oferta com um custo mais interessante e entregando muito mais valor, ok? Christopher, conta para nós aí um case, alguma coisa assim, de tipo assim, ó, quando vocês pegaram algum cliente, pode ser grande ou pequeno, que os caras tinham assim, ó, tinha um problema grave com inadimplência ou deixando de vender e depois de botar
a solução da DEPS lá, quantos por cento a inadimplência baixou? Ou nós estamos falando de quantos mil ou quantos milhões no caixa a solução aí? Qual o case mais interessante que vocês têm nesse sentido? Nós temos Mais curioso? muitos cases interessantes. Importante que você falou é que o que eu vou falar agora também serve para clientes pequenos. Aham. Na verdade, é muito mais difícil fazer num cliente grande do que fazer num cliente pequeno. Aham. Então, eu vou usar um exemplo interessante de uma empresa que chama-se M. Dias Branco. Sim. M. Dias Branco é a maior produtora de farináceos da América Latina. Então, biscoitos. São 15 ou 16 indústrias de biscoito abaixo da marca M. Dias Branco. É uma empresa de Eusébio, no Ceará. Fatura hoje algo em torno de 13,5 bilhões Uau. por ano. São aí mais de 150 mil clientes ativos. E quando a Adeps chegou na M. Dias, eles chegavam... A análise de crédito deles levava 6 horas para analisar os clientes. Uhum. Hoje estão levando 15 segundos para analisar e liberar os clientes. Tanto o cliente Isso que é novo, inteligência. tanto o cliente novo quanto o cliente ativo. Nós observamos um crescimento. A M. Dias faturava algo em torno de 9,5 bilhões em 2021. Uhum. Ela hoje faturando 13,5. Ela tem o mesmo número de pessoas na área de crédito, aumentando quase 50% do faturamento. Nossa. Então, esse é um case bastante Então, além de ter caixa, tu ainda reduz com não contratação de mão de obra para inchar o teu time com o crescimento. Falando em caixa, eles tinham uma solvência de... Era boa já, a solvência deles. A partir de 5 dias, eles recebiam 95% pontual. Uau. Agora estão recebendo 97%. Aí tu diz, mas são só 2 pontos percentuais. Faz a conta em Nesse cima... faturamento de 15 bilhões, pô. Faz a conta em cima desse faturamento. E outro detalhe muito importante lá, 92,5% das decisões ninguém bota a mão. Uhum. O robô faz 100% autônomo. A inadimplência do que o robô aprova é de 0,06%. Uau. Então, ou seja, você manteve time, cresceu a empresa, respondeu muito mais rápido para a área comercial. Para a área comercial, que é o que importa. O que nós temos que entender aqui, André? Imagina, qual a chance de um cliente que comprou de algum cliente da EMA, né? Pensa lá, você que é cliente da EMA, você tem um cliente que comprou de você, você demora 2 dias para aprovar um cadastro. E tem gente que se sente orgulhoso. Não, em 12 horas tá aprovado. Não, amigo, 12 horas de venda que você perdeu. Qual é a chance do cliente consumir ou usar o seu produto se ele não tiver no ponto de venda, se ele não tiver na indústria para ser consumido ali no meio do processo? Na verdade, quem está nos vendo e nos ouvindo não pode ficar orgulhoso em dizer que leva 1 hora para aprovar um cadastro. Não, ele pode levar 3 dias para aprovar um cadastro problemático. Mas um cadastro bom, isso tem que ser aprovado na hora. Mostra respeito para o cliente, mostra força para a área comercial. E se torna um diferencial competitivo, né, Não Christopher? tenha Porque dúvida. se tu demorar em aprovar, ele vai lá e fecha no concorrente que às vezes está usando uma solução da DEPS aí. Eu estive ano passado com o Marcelo Germano, do EAG, no podcast do Marcelo. E lá ele me perguntou, Christopher, mas numa das minhas empresas, a minha política de crédito é o seguinte, as 3 primeiras compras são à vista, e se ele quiser eu dou tanto de crédito, faço para 28 dias, e não sei o quê, análise de crédito, não sei e tal. Tá certo ou tá errado? Assim, Marcelo, não é questão de certo ou errado, mas eu posso te dizer por que você faz isso. Aí ele disse, por quê? Porque você pode. Sim. Possivelmente teu produto não tem um substituto perfeito. Possivelmente tu tem uma entrega muito rápida que teus concorrentes não têm. Tem dinheiro em caixa, porque não está fazendo tanta falta. Esses 2 fatores fazem o cliente comprar como você quer. Agora imagine o seguinte, chega um concorrente com a mesma disponibilidade, com a mesma qualidade, com a mesma velocidade de entrega, com o mesmo serviço que você tem, e ele vende por o mesmo preço, e ele vende com 45 dias de prazo a crédito. O que você acha que vai acontecer com seus clientes? Opa! Então, assim, muitas vezes os nossos clientes mas no meu segmento e tal. Sabe por que você faz isso? Porque você pode. É isso aí. A partir do momento que algum concorrente tiver uma oferta melhor que a sua, você passa a ter um problema. Então, também usar a DEPS pode ser um diferencial competitivo. Com certeza. Principalmente você descobrir clientes que o concorrente não está vendendo. É isso aí. Muitas vezes você descobre, mas esse cara... um exemplo. Eu falei da OVD, da M. Dias Branco, mas falar do grupo OVD.
Osten Wonder Desmatal, Ferramentas Gerais, um grupo de Curitiba, gigantesco também. Além de automação, o time fica do mesmo tamanho, inadimplência baixa. O Jean, que é o gerente financeiro de Christopher, um dos grandes diferenciais que hoje a gente começou a vender para clientes que nós não vendíamos. A gente olhava aquele cliente meio pequeno, tinha um probleminha, a gente disse, deixa de lado. Hoje, nossa área comercial reconhece que um dos grandes trabalhos do comercial, do financeiro, foi permitir que a área comercial expandisse a carteira de clientes. Olha só, gente, que situação interessante, né? Eu tô há 25 anos, eu acho, nesse mercado, e eu sempre tenho visto, briga, né, cara? O comercial briga com todo mundo, briga com o financeiro, briga com produção, briga com a área de compras. E agora uma solução dessa, imagina o financeiro ajudando o comercial a vender mais. Então, melhora até clima organizacional, pelo que eu tô percebendo aí, né? Porque e ainda se faz automático, não precisa nem ter aquela relação para pedir, né? Posso ou não posso. Então, até isso... Quando tu criou isso, tu imaginava que ia resolver? Sim, André. Inclusive, eu encontrei... Na verdade, a origem de tudo isso veio daí. O que aconteceu? Eu trabalhava no grupo HSBC, então eu participei da homologação da PGA do HSBC, que era a plataforma de análise de crédito deles, lá em 1999. Tá. Né? Então eu participei das regras de testes e tal, mas ok, cara, nunca imaginei na minha vida isso. E aí eu recebi um convite para trabalhar na Placar Esportes, lá com o Rodrigo Scremin. Lembro. Claro, eu fui para ser financeiro, então na minha área tinha RH, financeiro, crédito, cobrança, TI, estava tudo lá na minha área. E quando eu me deparei com a situação, lá tinha uma inadimplência de 3,6% na época. Tem gente que vai me ouvir e vai dizer, meu sonho ter isso. Não, dá para ter muito menos. Só um parênteses, qual é a média de inadimplência, assim, para pequenos negócios? Os segmentos mudam, né? Sim. Mas você ter mais de 1% é uma coisa que não é saudável. Não é saudável. Não é saudável. Não é saudável. Até, a não ser que você tenha uma margem muito grande, né? Mas, enfim. E aí, quando eu me deparei com isso, aí o Rodrigo disse, não, o problema é a nossa cobrança. Eu já entendia de cobrança, mapeei a cobrança. Cara, não, o nosso problema não é cobrança. O nosso problema é crédito. O que você vai fazer para resolver esse? Cara, ainda não sei. Aí um dia, eu vou falar uma palavra que com certeza muita gente nem sabe o que é. Chegou os pedidos de venda, tudo no fax. Quem não sabe o que é fax, depois pesquisa lá, você vai ver uma foto lá do que é esse bichão. Então, a menina que trabalhava comigo, ela trouxe um bolo de pedidos impressos do fax, porque aí ela dava uma olhada, eu dava mais uma olhada ali, assinava e ia pra frente. E naquele dia eu tava com uma dor de cabeça tremenda, cara. Chegou aquele bolo de pedido, eu fui lá, aprovei aqueles pedidos. Passou um tempinho, dei uma melhorada, assim... eu nem vi o que eu fiz. Traz tudo de volta. Não, porque o comercial vai achar ruim. Não importa. Se ele achar ruim, manda falar comigo. Trouxe aquele bolo, tinha uns 10 caras ali no meio que não era para provar. Puxa, eu sou experiente já nessa área e tal. Tá bom. Aí eu puxa, como é que era lá no HSBC? A gente não botava a mão em nada. Eu vou fazer uma PGA para nós aqui. Aí eu trabalhei por meses, acho quase ano, das 6 da tarde à meia-noite, 1h da manhã em casa, construindo algoritmos. Né? Eu sempre gostei muito de algoritmo, regra, lógica e tal. Implementei na Placar. No menos de um ano de negócio, nós tiramos a inadimplência de 3,6 para 0,58. Uau! Caramba! O que aconteceu aqui? Eu fui entrevistar representantes. Eu o que aconteceu? Foi unânime. Vocês são muito chato, a regra do jogo é muito clara, as decisões de vocês são sempre muito parecidas, não adianta a gente ir atrás de cliente ruim. A gente tem que ir atrás de cliente bom. Fala mais. Oportunidade. Interessante isso, né? Então, a partir Nem se falava de startup nessa época, gente. Não, eu acho que nunca foi startup, isso foi empresa. Mas o mindset, o espírito é o mesmo, né? E aí acabou, né? Saí da Placar e fundei a Deps lá em 2004. Quando nós começamos a olhar mais de perto esse conceito, aí cara, mas espera aí, o nosso cliente é o comercial, não é o cliente. Então nós temos que melhorar a relação com esse cliente. Aí nasceu um conceito, que é a nossa metodologia, que nós chamamos Jornada da Análise de Crédito. Lá onde você vai combater a burocracia, estruturar, construir política,
automatizar para escalar o processo e fazer medições para te poder fazer o processo todo de novo. O grande cliente, porque o financeiro, essa guerra que você falou, é porque entre comercial e financeiro, é porque eles são medidos por KPIs diferentes. Então, o financeiro é medido por inadimplência e solvência no fluxo de caixa. O comercial é medido por venda. Meta. E detalhe, André, quando uma área sempre vence, a empresa sempre perde. Então, se o financeiro é muito forte e trava muito, a empresa perde porque perde vendas. Se o financeiro é muito, né, o comercial é muito forte e vende tudo, a empresa perde, porque aí ela tem inadimplência. Então, por baixo de softwares, de metodologia, de IA, que também a gente usa, clusterizações, um monte de coisas que não vem muito ao caso, existe uma metodologia. Então, usar o crédito como ferramenta de negócios faz parte da metodologia da DEPS. Legal, Christopher. Então, já que tu está falando na jornada DEPS aí, vamos falar um pouquinho mais aí para os clientes, quem quiser adquirir, né, isso, ou saber como é que é a DEPS na prática. Eu quero virar cliente da DEPS. Quem que é o teu público-alvo? Como que o cliente contrata e qual é o processo, essa jornada de ponta a ponta aí para eu estar analisando o crédito lá nas nossas empresas? Qualquer cliente que dê crédito para os seus clientes pode ser cliente da DEPS. Ah, mas eu tenho 10 clientes por mês que eu dou crédito. Pode. Você pode comprar via Logon lá no nosso e-commerce. Porque paga por requisição. Por requisição, esse tipo de cliente. O melhor dos mundos é comprar ele embarcado na EMA já. Claro. Fazendo aquela propaganda. É isso aí, tem que ter o jabá. Então, o cliente EMA é uma ferramenta que é nativa. Então, a forma de comprar vai entrar em contato com a EMA, a DEPS pode fazer a apresentação comercial, se for a questão, vai fazer uma contratação com a EMA e sai usando o produto embarcado na solução da EMA. Aí nós temos clientes que podem usar a nossa solução on-primes, que aí é o DEPSnet, aí sim. Ela é mais robusta, né? Ela é voltada para fazer o order to cash. O order to cash é da ordem de vendas até a cobrança do cliente, né? Então, ela assume todo o processo. A M. Dias Branco usa o DEPSnet, a OVD usa o DEPSnet, Três Corações usa o DEPSnet, enfim. Né? Balduco, Frimeza, Calvin Klein. Aí tem cliente de tudo quanto é tipo e tamanho. A La Moda da nossa região. Mas vamos lá. O processo, então, o cara comprou sendo cliente da EMA ou não sendo cliente da EMA. Quando é da EMA, a gente dá um clique lá, libera. A gente já tem alguns cases, né, em parceria. Aí o cara comprou, como é que é o próximo passo ali? Como é que é essa implantação? Essa definição de políticas ali? É a implantação assistida? É uma empresa humanizada? Ou é aquele SaaS que o cara sai usando tudo sozinho? Como que é para ter sucesso? Não, os nossos clientes todos têm contato com a nossa área de onboarding. Os projetos têm categorias diferentes, né? Então o cliente pode comprar políticas padrão. Que são testadas, validadas e podem sofrer pequenos ajustes no momento do onboard. Então, todo cliente DEPS tem onboard. Todos. Todos vão ser recebidos por algum dos consultores da DEPS. E é consultivo, assim. Tipo, se o cara não entende nada de crédito... ele pode ir lá, vocês vão explicar para ele alguns riscos, já vem algum template pronto? Sim. Hoje nós temos mais de 750 políticas de crédito rodando. Entendi. Então, você tem N... o nosso acesso à inteligência de políticas de crédito ele é bem grande. Então, se você... Aí tem mais um detalhe aqui no que você me perguntou, André. Além do cliente não precisar conhecer crédito, porque um dos papéis das ferramentas da DEPS é transformar qualquer um num analista de crédito experiente. Então, esse é o passo 1. O passo 2 não importa se a sua empresa tem ou não tem política de crédito. A DEPS vai te ajudar a construir metodologicamente. Então, assim, se eu fosse dividir em 3, nós teríamos um cliente onde tem um onboarding de 2 horas com os nossos consultores que vão conhecer o processo, vão conhecer as políticas. As políticas podem ser adaptadas ao negócio. Nós podemos personalizar essas políticas de crédito num outro tipo de contratação, que também é bem super acessível. Ou aí... No DEPSnet, a gente faz a transformação da jornada da análise de crédito completa, né? Então, nós temos desde planos que o cliente poderia contratar por R$300 por mês, ou no e-commerce lá, R$80, até projetos de R$200 mil. Enfim, então tem essa... Não importa muito para a DEPS... Cresce junto com o cliente. O tamanho do cliente, não importa muito, né? Então, ela nasceu atendendo
só grandes contas. Aham. E desde 2015 a gente vem lutando para isso aí com. Pô, tem que ajudar os pequenos também, cara. Mas sabe que, André, é importante você falar isso, é que é uma bandeira que eu sempre defendi muito na Debs. Por que que os clientes que são pequenos não podem acessar a mesma coisa que os grandes clientes usam? Até porque eu gosto de uma coisa que o meu amigo lá, Marcelo Germano, fala, a empresa grande é a empresa pequena que fez as coisas certas. É isso aí, cara. Então, a gente vê muitos clientes nossos que eram pequenos, 20 anos, afinal de contas, a gente Sim. conseguiu ver isso. Eram muito pequenos lá no começo. E hoje são mega empresas. Que aqui tem um outro compromisso da Debs, André. Quando eu visito um cliente, eu tenho duas coisas que eu nunca abro mão numa conversa. A primeira é, muito obrigado por estarmos trabalhando juntos. A confiança que você depositou na Debs para nós não tem preço. Sim. E a segunda coisa que eu falo na hora que eu estou saindo é, pode continuar crescendo, e se tem uma coisa que a Debs se preocupa é nunca ficar pequena para os clientes. Boa. Então, a gente sempre tem esse cuidado. Nós temos clientes que nós já estamos na 3ª geração de RP. Olha Ele isso. começava num RP local. Posso até dizer quem? A La Moda, lança perfume. Ela tinha um RP local. Sim. Aí ela começou a crescer. Teve que contratar um RP nacional. Aí o Hugo me chamou, Crescer. como que vai e tal? Assim, Hugo, cara, a gente já tem clientes maiores nisso aí. Vai firme. Aí contratou esse RP nacional, cresceu. Cara, agora a gente tá indo para SAP. Cara, já tem um monte de cliente de SAP, não se preocupa, pode continuar crescendo, que a gente se preocupa com isso. São princípios, né, André? Legal. Por baixo da empresa. Né? Então, não importa o tamanho que a sua empresa está hoje, a gente está aí para procurar apoiar nesse crescimento, né? Muito legal. Ô, Christopher, só falando um pouquinho de cliente aqui ainda, tu falou que todo cliente que quer disponibilizar crédito para o seu cliente, né? Ele é um cliente para a Debs. Mas o cliente que hoje ele não dá limite de crédito, tem isso? Tem cliente que não dá limite de crédito, tem cliente que nem está consciente disso, ele também pode ser um cliente? Quando que ele deveria procurar? Porque eu te falo isso porque eu ando por muitas empresas aí e tem gente que fala que está com inadimplência, mas ele não sabe o que é análise de crédito. Ele nunca pensou nisso. Por quê? Porque é um empreendedor menor, ele não contratou um financeiro. O cara às vezes é muito bom de comercial, ele é o dono da empresa, né? Quando é uma empresa menor, ele não sabe o que é análise de crédito. E aí ele diz, eu conheço meu cliente. Eu conheço meu cliente. Não, para mim o fio do bigode é o que vale. Exatamente. Sabe? Então, assim, às vezes ele não sabe. Como é que tu vê isso? Assim, ele também poderia ser um cliente nosso, vamos dizer assim? Ele pode ser um cliente EMA e Debs, porque, na verdade, se ele sabe ou não sabe, o que importa é se ele está fazendo crédito ou não. Então, vamos rapidamente. O que é crédito? Alguém chega, você confia neste alguém e ele vai levar o teu produto ou serviço embora e vai te pagar depois. Mesmo que você não chame de crédito, isso é crédito. Isso. Crédito é confiança, né? Então, assim, sabe que eu faço análise de crédito? Você confia em alguém, teu produto ou serviço? Como assim? Você deixa ele levar embora e te pagar depois? Deixa. Então, você está dando crédito para ele. De certa forma, você está dando crédito. Queira ou não queira. Né? Então, claro, você tem uma carteira muito pequena, 4, 5, empresas muito grandes, empresas estratégicas, cara, não faz muito sentido mesmo. Agora, se você dá crédito para quem você não conhece, você tem crédito cíclico, né? De estar sempre ali trabalhando, revendendo com muita, né? Produto, principalmente, é bem fácil você entrar nesse mundo de análise de crédito, né? Show de bola. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes aí, falar um pouquinho para eles sobre como que funciona uma análise de crédito dentro de um sistema ERP, tá? Quando você faz um cadastro lá, você cadastrou esse cliente, você tem que saber quanto que eu posso confiar nele, quanto que eu posso dar de crédito para ele. Então, vamos dar um exemplo prático aqui que eu dei de crédito lá para um cliente aqui no varejo de R$5.000. Até R$5.000 ele pode comprar comigo. Então, ele foi lá, fez um pedido de 1.000, daqui a pouco ele veio, fez um pedido de mais 2.000, daqui a pouco ele vai vir, vai fazer um pedido de 3.000, o RP vai bloquear, porque, já deu 6, então está estourando o limite que eu dei para ele.
E aí o sistema ERP vai te pedir uma aprovação de um gerente, né, de uma alçada um pouco maior nesse pedido. E aí o gerente pode ir lá e fazer uma análise, e se está integrado ali com a solução da DEPS, né, ele pode ir lá e fazer uma consulta nova e liberar esse limite. O sistema de ERP, ele vai lá no serviço da DEPS, nessa inteligência, nessa engenharia que o Cris explicou para nós aqui, ele busca lá e, opa, esse cliente podemos liberar mais R$ 3.000 para ele. E aí o que acontece, pessoal? O cliente vai lá e vai te pagando. Quando ele vai te pagando aqueles 6 mil, por exemplo, pagou um boleto lá de 3 mil, baixou para 3 mil a dívida dele, ele pode comprar mais 2. Então aqui é só exemplificando para você como funciona. E uma outra funcionalidade que tem, que é muito legal, que é a recorrência, né? Por quanto tempo eu faço essa análise? Então, assim, aqui a gente cobra por requisição. Cada consulta você paga um valor. Porém, quando você vai fazer uma consulta e é no mesmo cliente, eu acho que é 90 dias ou 45? Depende muito da classificação do cliente, André. Um cliente A, por exemplo, com um bom comportamento, daqui a pouco ele pode valer 90 dias, 120, 180, depende muito de como a política é desenhada, né? Isso, mas para ele pagar de novo, porque daí a gente Só fez quando um você vai buscar controle uma no nova. a gente fez um controle no sistema que, se não me engano, é 90 dias, que eu não sei se é 90 ou 45 agora, mas é uma variável que é importante a gente saber, porque a gente pensa no cliente, né? Então, assim, se tu já consultou ele, em 3 meses não mudou tanta coisa. Então a gente vai dizer assim, ó, esse cara já tem uma consulta há tantos dias. Quer só checar ela novamente ou você quer fazer uma nova? Porque se fizer uma nova, daí você vai pagar de novo, tá? E é bem legal o que você falou, André, que tem um outro detalhe. A DEPS apenas não manda só o limite e a classificação do cliente. Ela manda um diagnóstico do porquê sugerir o limite, manda um diagnóstico por que não dar limite para esse cliente também, né? E tudo isso embarcado dentro do sistema da EMA, né? E o mais legal é que esse diagnóstico, gente, é um relatório com todas as informações necessárias, inclusive para te dar um feedback e manter o relacionamento com o teu cliente, para que se tu dizer um não, seja um não com argumento. Não seja aquele não seco ao ponto de tu perder o cliente, né? E um detalhe, André, que também aqui vale, aproveitando esse gancho, eu gosto muito da análise de crédito quando ela é usada de forma de pré-análise. O que é isso? Falando de cliente novo. Não pega o pedido de um cliente novo antes de saber se ele tem crédito. Por quê? Você vai lá, visita o cliente, aí o vendedor vai lá e gasta 1 hora para vender para esse cliente. Aí o vendedor sai, aí o vendedor manda o pedido. E aí reprova. Aí os sacanas, né, do crédito diz, não vão aprovar para esse cara. Aí eles ficam mais 1 hora discutindo o comercial, financeiro, com o cliente envolvido na discussão. E aí não aprova. Agora, se você analisasse esse cliente antes, dissesse, esse cara não tem crédito. Eu ligar para o financeiro e dizer, vamos tentar aprovar, vamos. Mas a briga tá só entre nós. Aí o financeiro diz, não vai vender. Tá bom, não vendo. Esse cara nem sabe que eu queria vender para ele. Né? Ou no meu varejo também, né? Posso controlar o que o cara tá comprando, se o cara não tem limite de crédito. Porque esse cara que tá ruim hoje, ele pode ficar bom daqui a algum tempo. E se você queimou ele, que não quis vender para ele, quando você voltar, né? Ele não volta mais, né? Ele não vai mais querer fazer negócio com você. Então, acho que a pré-análise junto com isso, então imagina que a gente está falando aqui de cliente ativo, mas o DEPS é muito bom para construir limite para cliente novo. Então, cliente que nunca comprou, sabe aquele que... Eu não entendo por que as empresas têm tanto medo de cliente novo. Não só novo de fundação, mas novo que nunca comprou da empresa. Isso não quer dizer nada, ele só é novo, ele só não comprou com você. O cara pode ser muito bom e você está alimentando muitas vezes cara ruim dentro da sua carteira. É isso aí. Né? Então, essa proteção do ciclo de negócio de crédito automatizar muito bem o cadastro, automatizar a construção do primeiro limite de crédito, mas principalmente fazer a gestão dos limites ativos, que é o que você muito bem explicou. Quando que eu renovo o limite de crédito? Quando vence, o sistema renova automaticamente. Eu não dependo de uma pessoa, porque olha o problema, André. André, esse relatório da EMA aqui não serve para mim, porque os limites de crédito aqui não estão certos. Claro, quando que você renovou esses limites de crédito? Aí você não consegue pegar e processar uma lista. E a culpa, às vezes, é da EMA porque o limite tá errado. Mas, cara, quem botou o limite foi você. Olha só, gente, que ele falou aqui agora. A gente tem uma ferramenta bastante interessante, que tu imagina assim, ó, eu quero renovar
os limites de crédito de todos os clientes que compraram X mil reais nos últimos 2 anos. A gente tem uma funcionalidade ali que varre esses clientes e faz a consulta e atualiza todos eles para você, tá? Então, realmente a inteligência. Estamos tendo aqui uma aula de gestão de crédito aí com o Christopher da Depes. Cris, vamos falar um pouquinho da nossa parceria agora, cara. Desde 2017, né? A gente está junto aí, 16, 17, usando o ERP da EMA. Queria falar um pouquinho contigo agora sobre gestão empresarial, as experiências, assim, né, que tu teve. Como é que é uma empresa sem um ERP e depois de um ERP? Conta um pouquinho para nós essa experiência aí. Acho que antes de um RP não é bem empresa, a gente pode chamar de outra coisa. Boa, boa, boa. Que dá para a gente qualificar. Eu acho que sem gestão, nenhum negócio prospera, né? A Depes hoje já não é uma empresa pequena e ainda não é uma empresa grande. Nós somos médios ali de tamanho. Mas a complexidade das relações ela vai crescendo, né? Nós crescemos 40% ao ano. Janeiro agora desse ano, comparado com janeiro do ano passado, nós crescemos 48%, para te ter uma ideia. Uau, quase dobrou. Como que tu consegue ter a mínima direção se você não tiver precisão nos números? Então, eu gostaria de dividir essa conversa em duas coisas. Não dá para atribuir ao ERP toda a responsabilidade na precisão dos números. O ERP é uma ferramenta, né? Então, a gente está com a EMA desde 2017, mas existiram 2 momentos com a EMA. Existiu de 17 a 20, que a EMA era mais um sistema, né? A EMA era mais um sistema, ou seja, que não está funcionando, não está isso, não está aquilo outro. Aí, quando eu vim assumir a área financeira, a área corporativa, eu disse, ok, como faz? Tá bom. Tá, já descobri onde é que tá. Acho que a gente já teve essa conversa. Sim, tu falou. Aí eu falei assim, não, porque mas tal. Não, beleza, já descobri onde é que tá o problema. Normalmente o problema tá no uso da ferramenta. Então, de 2020, que acho que é essa segunda geração de fase da EMA, a Depes também assumiu a responsabilidade na precisão dos dados. Então, a partir daí, aí foi outra visão. É você, no terceiro dia útil, você ter o teu DRE fechado, é você controlar o orçamento dentro do software, é você controlar tanto orçamento de vendas, de despesas, dentro do EMA. A Depes faz isso. Ela não usa planilha de Excel para esse tipo de coisa, então é tudo sistematizado. Você teu lucro bater com o contábil, o teu DRE bater com o contábil, tu saber como é que é a tua margem de contribuição, tu poder olhar a área que pode estar estourando, tu fazer projeção de fluxo de caixa. Isso, pessoal, parece uma coisa de empresa grande. Parece uma coisa de empresa organizada? Não. Isso é, na verdade, a responsabilidade de quem está à frente da empresa. Acho que uma das coisas que é bastante importante é nós pararmos de brincar de ser empresários. Muitas vezes, e tem gente que ganha dinheiro pra caramba brincando de ser empresário. Então, tu imagina se ele não brincasse, né? Então, a parceria da EMA, André, ela tornou muito sólido os números da Depes. Hoje a Depes é uma empresa que gera EBITDA de mais de 35%, uma margem de lucro muito boa. A gente gera muito caixa. Então, a Depes é uma empresa geradora de caixa também. E os controles que nós criamos em parceria com a EMA nos ajudaram muito para dar essa solidificação dos números. Porque senão tu não sabe onde mexer. Imagina, né? Você está lá, onde mexe, né? Então, com essa nossa parceria com a EMA, ela nos ajudou muito nesse sentido da gestão empresarial do negócio, né? Mas aí a Depes tem N ferramentas, né? Tem planejamento estratégico, o orçamento que a gente gere dentro da EMA é peça fundamental nas nossas ferramentas de gestão, né? Então, a parte financeira do EMA, ele é muito boa. Ela funciona muito bem, né? Então, a gente tem uma experiência super positiva
com a EMA desde faturamento até a própria gestão financeira e contábil do negócio, né? Legal. E o Christopher, eu lembro, legal que eu te provoquei aqui, tu já respondeu o que eu queria falar, né? Porque esse negócio de brincar de ser empresário é uma coisa que a gente vê muito, né? Todo mundo quer ter os números na mão, eu quero dar um clique e ter meu demonstrativo de resultado, ou saber se eu estou estourando o orçamento ou não. Mas às vezes o empresário terceiriza a culpa, né? Ele vai passar que o problema é do ciclano, o problema é do sistema, ele está sempre apontando o dedo. Então, aquela vez que tu me falou isso, tipo assim, André, nós como empresário não podemos terceirizar a culpa. Para fazer um sistema funcionar, é preciso o gerente administrativo, ou o CEO, ou o presidente, tá cobrando dos diretores, da galera ali para fazer o que tem que ser feito, que daí qualquer sistema funciona. Mas, cara, eu lembro do dia que a gente demonstrou para vocês, assim, qual foi o porquê a EMA? Por que vocês decidiram pela gente naquela época? Naquela época, bem claro para mim, o rastreio. Aham, O rastreio de dados. Apesar de na época nós não sermos muito bons em gestão, aham, mas eu sempre tive muito essa noção sistêmica, aham. essa noção do rastreio, a noção de você ir perfurando a informação. Da onde que veio as coisas? Porque assim, nós temos que entender o seguinte, um grande número é formado de um monte de grãozinhos. É isso aí. Esses tempos, um dos bancos foi nos visitar. Aí ele disse, vamos testar esse Pix aqui. Faz um Pix de 1 centavo aqui para tal. Meu financeiro disse, como assim eu vou te fazer um Pix de 1 centavo? Aham. Mas é só 1 centavo. Cara, como é que eu vou colocar isso na contabilidade? Como é que eu vou colocar isso no RP? Sim, mas vocês controlam 1 centavo? Sim, é claro. Aham. Porque esse centavo Aham. que vai dar origem lá na minha despesa, no meu custo. Então, essa formação, André, e você fazer esse caminho inverso Aham. para chegar no número, acho que foi uma das coisas mais legais Rastreabilidade. assim Aham. que me chamaram a atenção na época. Legal. Né? Hoje seria diferente. Aham. Hoje, se não fôssemos clientes da EMA, eu já olharia para outras coisas hoje. O Então, quê? até para não ser injusto, né? Aham. Digamos assim, dizer, só por isso que ele Aham. comprou? É que na época a gente era bem inexperiente. Aham. Mas era o que chamou a Mas atenção. quais seriam essas outras variáveis aí? Hoje o formato de orçamento e de DRE, ele é bastante interessante. Aham. Essa gestão financeira mais apurada, Entendi. de você fazer esses comparativos Aham. com o orçado versus realizado, Aham. eles são bastante interessantes. Por isso que eu te falei, né? Porque agora eu olharia muito mais para o produto final, Aham. que me serve hoje, né? Sim. Na posição que eu estou. Naquela época a gente só sonhava em organizar os números. Sim. Não, hoje já não, né? Hoje, Boa essa palavra, porque a gente está partindo para um novo momento da EMA que a gente vai usar muito essa palavra, organização, né? Porque muita gente está buscando gestão, mas esquece que a gestão ela tem um princípio básico que é organizar. Se tu não tiver organizado, não tem como tu alcançar a gestão, vai dizer que faz gestão, não faz, cara. Tem que organizar primeiro. André, o meu DR não fecha. Aí você vai e pergunta, você fecha o caixa todo dia? Isso. Não, o caixa fecha uma vez por mês. Sabe? Então isso. não olha pro teu DRE que é furado. É isso aí, cara, é isso aí. Agora, André, o Michael Gerber, no livro O Mito do Empreendedor, é um livro que eu gosto pra caramba, ele fala uma coisa que é muito assustadora. Ele fala o seguinte, a empresa é o espelho do dono, Aham. para o bem E para o ou mal. para o mal. Então, quem está em casa e está me ouvindo aqui e não se sente feliz com a sua empresa nesse momento, saiba que você é o responsável. É isso aí. Não é governo, não é nada, gente. Sem papas na língua. Vamos parar É com isso esse aí. troço, Aham. porque se você olha para os resultados dessa empresa, você fica feliz, é um espelho do dono. Aham. Se não, porque o meu pessoal do financeiro não lança. Culpa sua. É isso aí. Como assim é culpa minha? É o financeiro que faz. Cara, se tu aceita e tolera alguém não fazer o que tem que ser feito, É isso a aí. culpa é sua. É isso aí. Simples assim. Show de bola. E sobre relacionamento? Como é que é o suporte com a EMA? A EMA sempre se posiciona como uma empresa humanizada. A gente sabe que tem erros, tem falhas. Quando a gente erra, como é que é o suporte, EMA, a relação durante essa jornada? André, já são aí 8 anos de jornada. Eu acho que não podemos ser hipócritas dizer que não tem problema, porque Sim, problemas existem. Sempre vai ter. A diferença é que tem a forma que a gente resolve e a Aham. velocidade que se resolve os problemas. Isso que torna uma relação saudável. A transparência. Acho que a gente sempre teve uma relação
muito transparente de um lado ou outro. E até hoje eu nunca tive nenhum tipo de situação reportada do time que o pessoal da EMA não nos atendeu. Ó, vou dar um exemplo de humanização. A Deps incorporou uma empresa agora na virada do ano e mesmo de férias um profissional da EMA nos apoiou, indicou outro profissional, a gente combinou o jogo antecipadamente e tal, para justamente... tem coisas que não é do tempo da EMA, é do tempo do cliente. É isso então, aí. assim, cara, não, deixa assim, deixa para incorporar a tua empresa em fevereiro. Assim, não, tem amigo, como. é ano fiscal. É isso aí. Empresa é lucro real. Não dá para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, é uma experiência bastante recente que a gente apoiou, teve com a EMA, foi essa incorporação de uma empresa que a Deps adquiriu em 2020, agora ela acabou sendo incorporada pela Deps, né? Então, foi super positivo, né? Então, a nossa relação ainda vai longe. Que legal. Cris, está chegando aqui já no final do nosso bate-papo aqui, tá gostoso, dá vontade de falar mais uma hora aí, mas quero voltar um pouquinho de novo agora para a inteligência de crédito ali, quero ver o que o Christopher está enxergando para o futuro da análise de crédito, o que vem por aí, o que está vindo nos próximos anos aí que a gente pode deixar de mensagem para os clientes? Muitas vezes eu me sinto extremamente incompetente, porque eu estou há 20 anos nessa área, principalmente na Deps, e eu vejo muita empresa ainda que não faz análise de crédito. O dever de casa. Eu vejo empresas muito grandes, com 3, 5, 15 mil clientes ativos, que estão analisando crédito na mão ainda. Então eu digo assim, como nós somos incompetentes, não chegamos nesses caras ainda. Por outro lado, eu posso dizer, caramba, que bom! O terreno é muito vasto. Eu acho que eu vejo o futuro as empresas sendo cada vez mais independentes na construção do crédito. Sim. Então, as empresas menores também. Porque elas dependem muito da máquina de cartão, do crediário de não sei quem lá. Cara, tu tá pagando taxa, tu tá pagando juro e tu tá delegando a um terceiro uma responsabilidade que é da tua empresa. É só esse cara pegar e cortar a linha contigo, tu fica sem linha para vender pros teus fornecedores, pros teus clientes. Então, é importante aprender crédito para não ficar refém de quem muitas vezes financia o teu crédito. Entendi. Então, assim, eu vejo que o crédito vai crescer muito. O mercado de crédito brasileiro é o melhor do mundo. Não é o mais estável. Ele é o melhor do mundo. Eu estava num evento há 2 anos da Febraban Tech. Eu estava lá num stand do Santander, se eu não me engano. E aí vem um cara falando, não, porque agora os ingleses descobriram buy now, pay later. Aí eu assim, tá, deixa eu ver o que significa isso. Compre agora, pague depois. Do tipo que o brasileiro faz desde sempre. Desde que eu era criança, eu ia comprar na caderneta. Já era um buy now, pay later. Então, assim, o americano, o europeu tá descobrindo uma coisa que o brasileiro é bom pra caramba há muito tempo. Então, ou seja, cara, quando eles eu comecei a rir, deixa eu ver se eu entendi, é isso aí? Tá. Isso aí a gente só faz há muito tempo. Então, eu vejo, André, o crédito é uma ferramenta social. Então, muitas vezes acho que crédito é ferramenta financeira. Não. Ele é uma ferramenta usada no crédito, mas por que eu digo que é uma ferramenta social? Tanto que no manifesto da Deps nós falamos muito isso, né? O crédito, ele permite que uma empresa confie numa pessoa física ou numa pessoa jurídica. Então, eu quero que esse cara trabalhe com desempenho. Se eu der crédito para esse cara, ou ele vai comprar roupa, vai comprar comida, ou ele vai comprar um produto para revender, a economia está girando. Então, o crédito é uma ferramenta essencial e social, né? Então, assim, por exemplo, a Deps tem apelo social. Meu Deus, cara, trabalhamos com crédito. A gente ajuda uma empresa a vender para outra. Então, olha, quem vendeu ganhou, mas quem comprou também ganhou, né? Principalmente nessas relações B2B, que é empresa. Então, eu vejo que essas relações de crédito, elas tendem a amadurecer ao longo do tempo, né? Até porque o cenário bem negativo, quem sobreviver este ano, ele vai ter que ter sobrevivido com algumas mudanças. E o melhor de tudo, que essas mudanças impactantes que tem nesses cenários de crise, a grande maioria delas são mudanças duradouras. Ou seja, vira aprendizado. Então, quando eu olho para o futuro, eu vejo que o crédito ainda tem muito a amadurecer e, principalmente, ir lá para o pequeno.
Ok. Para o médio, crédito sofisticado há bastante tempo, principalmente sob o ponto de vista da DEPS, não é uma coisa só para grande empresa. Ele Legal. também é para pequena empresa. Né? Legal, gente. Então a gente está chegando aqui para o fim. Queria fazer a última pergunta aí para nós encerrar aqui o podcast. Christopher, deixa uma dica aí, então para os nossos, não sei se é ouvinte ou telespectadores aí, sobre o que eles não podem deixar de fazer para simplificar a gestão deles. Eles não podem deixar de assumir a responsabilidade. Acho que é a primeira. Eu não vou falar só uma. Eu gosto tanto desse mundo de empresa, negócio, que eu nem me contenho muitas vezes para falar. Mas como eu não ligo muito porque os outros pensam do que eu vou falar, então tá tudo certo também. Acho que assim, o empresário tem que assumir a responsabilidade de tudo que é bom e tudo que é ruim no seu negócio e não culpar os outros. Acho que essa é uma postura muito, muito adulta, digamos assim. Segundo, valorizar muito as pessoas. Uma das coisas que eu admiro muito na EMA e na DEPS a gente leva muito a sério também é a cultura do negócio. Então, mas a minha empresa é muito pequena para não ter cultura. Cara, se tu tem cultura intencional ou não tem, tu tem. Não, eu não tenho cultura na minha empresa. A tua empresa tem a cultura de dar desculpas? A tua empresa tem a cultura de não bater meta? A tua empresa tem... tem a cultura disso. Então, né? Então acho que só essas duas coisas, eu brinco assim, que se me tirasse todas as ferramentas de gestão, eu não abriria mão de uma, que é a cultura. Porque a partir dela eu consigo construir qualquer outra coisa. Tu consegue colocar pessoas ao redor da tua ideia. E não importa quantas pessoas são. Cara, pode ser que tu tenha que ter cultura para usar com o teu sócio. Trabalha tu e a tua esposa. Então, começar a escrever o que é importante para você, mas também, de novo, assumir a responsabilidade. Eu acho que empresários que têm a humildade de assumir a responsabilidade dos resultados, eles podem fazer muito bem para a nossa cidade. Muito bem para o nosso país, né? Para o nosso estado. Quem não gosta de ver vizinho bem? Vizinho se desenvolvendo, ganhando dinheiro, contratando a EMA, contratando a DEPS, mas que não seja a gente. Que esteja contratando outros negócios, comprando carro, botando os filhos na boa escola. E eu acho que essa missão de ser empresário, ela é muito preciosa. Por isso que eu brinquei aquela hora, assim, não brinca de ser empresário, porque é uma coisa muito séria. Então tá, gratidão, meu amigo, por nos dar essa aula de gestão aqui. Eu acho que o pessoal vai adorar aí esse nosso primeiro EMAcast aí, falando sobre histórias de sucesso de gente como a gente e que está aqui disposto a compartilhar conhecimento. André, obrigado aí pelo convite. A DEPS aí está de portas abertas, né? E sempre que tiver a oportunidade para falar de duas coisas que eu amo, que é negócio e crédito, pode me convidar. Tamo junto.